Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 5, aldeídos e cetonas, parte 1, da apostila de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. A partir de agora, a gente vai continuar falando de funções oxigenadas, só que agora o oxigênio vai aparecer conectado na cadeia carbônica de uma forma um pouco diferente. Antes, nas funções álcool, fenol e éter, o oxigênio aparecia fazendo ligações simples com a cadeia carbônica. Agora, nós vamos estudar as funções carboniladas. Isso aqui é uma carbonila. É um carbono conectado a outras duas coisas, mas uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. É isso daqui que caracteriza uma carbonila. Só que uma carbonila, dependendo do que eu tenho conectado à direita e à esquerda dessa estrutura, nós vamos ter uma função orgânica diferente. E nesse primeiro momento a gente vai ter que aprender a reconhecer quais são essas funções orgânicas em função do que está conectado nessa carbonila. Por exemplo, se eu tiver uma carbonila, um carbono unido por uma dupla ligação com oxigênio, de um lado uma cadeia carbônica, do outro uma outra cadeia carbônica, pode ser que essas duas cadeias carbônicas sejam iguais ou não, isso sempre vai caracterizar uma cetona. Aqui pode ser um grupo metil, aqui também pode ser um grupo metil, mas aqui pode ser um grupo etil, aqui um grupo propil, aqui um grupo térquibutil, aqui um anel aromático. Não interessa as cadeias carbônicas, sejam elas iguais ou diferentes. Se eu tiver cadeia carbônica dos dois lados da carbonila, conectados ao carbono da carbonila, isso sempre vai ser uma função cetona, que não é a mesma coisa, que não tem a mesma reatividade que uma outra classe de substâncias, que são os aldeídos. O aldeído, ou os aldeídos, já são as moléculas que têm um carbono conectado por uma dupla com um átomo de oxigênio. De um lado eu vou ver uma cadeia carbônica, mas do outro eu vou ver um átomo de hidrogênio. Normalmente os aldeídos são carbonilas, normalmente não, os aldeídos sempre serão carbonilas conectados ao final da cadeia carbônica, nas extremidades de uma cadeia carbônica qualquer. Aqui pode ser um grupo metil, pode ser um grupo etil, um anel aromático, tanto faz. Mas se em uma das pontas eu tiver um átomo de hidrogênio, isso vai ser a função orgânica aldeído. Que também não é a mesma coisa que se eu tiver uma carbonila diretamente ligado a um grupo OH, uma hidroxila. Nós vamos descobrir que esse hidrogênio aqui tem propriedades muito diferentes de um álcool. A função orgânica também reage de forma muito diferente do que cetonas e aldeídos. Essas três aqui não são equivalentes em termos de reatividades e propriedades físicas. Outra função, se esse hidrogênio agora tiver trocado por uma nova cadeia carbônica, pode ser que esse R' seja igual a esse R, mas isso não é obrigatório. Essa vai ser a função orgânica éster. Éster é quando eu tenho então uma carbonila conectada a um oxigênio de um lado e uma cadeia carbônica. E do outro eu já tenho a conexão direta com uma outra cadeia carbônica, sejam elas iguais ou diferentes. E a última função orgânica carbonilada que nós vamos estudar na nossa disciplina é a função amida. Amida é quando eu tenho uma carbonila, de um lado uma cadeia carbônica, do outro um átomo de nitrogênio ligado. As suas outras duas ligações podem ser hidrogênios ou podem ser cadeias carbônicas, tanto faz. Um nitrogênio ligado a uma carbonila, diretamente ligado, isso daqui sempre vai caracterizar a função amida. Em termos de propriedades físicas, vamos conversar agora um pouco sobre a temperatura de ebulição de compostos carbonilados, especificamente agora a gente está falando de aldeídos e cetonas, de maneira geral. Então, comparando aqui de novo. Lembrando que, como a gente viu na aula 3, a temperatura de ebulição é o reflexo da intensidade das interações intermoleculares. Quanto maior a temperatura de ebulição, mais fortemente as moléculas estão interagindo intermolecularmente. Se a temperatura de ebulição é menor, isso quer dizer que essas substâncias então estão interagindo com uma interação intermolecular mais fraca. Olha esse exemplo aqui mais uma vez. Butano. Butano tem a temperatura de ebulição de 0 grau. Isso quer dizer que abaixo de 0 grau o butano é líquido, mas acima de 0 grau o butano passa para o estado de vapor. Essa é a temperatura, a energia que eu tenho que fornecer para separar uma molécula de butano de outra dela mesma. Já o propanol, que é esse reagente que nós estamos vendo aqui no canto da tela,
ele evapora a 98 graus. Isso quer dizer que 98 graus fornece a energia necessária para separar uma molécula de butanol de outra molécula de butanol. Já a acetona, ela evapora a uma temperatura de 50 graus. Isso quer dizer que para separar uma molécula desse composto, a propanona ou a acetona, para separar uma de outra dela mesma, é necessária a energia da ordem de 50 graus. Agora, por que essa diferença de energia entre esses compostos, sendo que eles têm cadeias carbônicas aproximadas? O que tem maior temperatura de ebulição, nós já estudamos isso antes. É o fato desse composto do álcool poder fazer ligação de hidrogênio. E essa é uma interação intermolecular forte. Vamos relembrar rapidamente como ela ocorre. Todo composto que tem um átomo eletronegativo conectado a um átomo de hidrogênio, o átomo eletronegativo polariza muito a ligação, criando um foco de carga positivo exposto na estrutura. O hidrogênio é um átomo que está na ponta da molécula. Uma outra molécula de álcool tem pares de elétrons livres. O átomo de oxigênio tem 2 pares de elétrons livres. Isso é carga negativa, que pode facilmente interagir com a carga positiva que está exposta nessa molécula de álcool que a gente está vendo à nossa esquerda. Uma interação eletrostática forte se estabelece entre essa carga negativa e essa carga positiva, formando o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Normalmente, compostos que fazem ligação de hidrogênio costumam ter temperatura de ebulição alta, porque essa interação aqui é uma interação muito forte. Compostos que tiverem hidrogênio diretamente ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio vão conseguir fazer ligação de hidrogênio e eu devo esperar para eles temperatura de ebulição mais alta. Agora, por que esse aqui está com a temperatura de ebulição menor? A propanona ou a acetona, eu já tenho uma temperatura de 50 graus. Essa é a estrutura da propanona. Mais uma vez, pessoal, a presença desse átomo eletronegativo, ele polariza essa ligação na direção do oxigênio. Isso aqui é um dipolo elétrico. Eu tenho aqui nessa parte de baixo da estrutura uma carga positiva. Na parte de cima, uma carga negativa. De maneira semelhante, outra molécula de acetona também vai ter esse dipolo permanentemente presente na molécula. Eu tenho aqui o átomo de oxigênio sempre na estrutura e o átomo de carbono sempre na estrutura. O resultado é que essa carga negativa vai interagir eletrostaticamente com essa carga positiva e estabelecer a interação que a gente chama de dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Só que essa interação é mais fraca do que uma ligação de hidrogênio. Essa carga está numa região mais interna e mais difícil de acessar da cadeia carbônica. Cuidado, você pode pensar assim: mas a acetona tem hidrogênios que eu estou vendo e tem oxigênio. Por que ela não interage por ligação de hidrogênio? Para que um composto possa interagir por ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar conectado diretamente ao elemento eletronegativo. Não é o caso. Embora essa molécula tenha um monte de átomos de hidrogênio, eles estão conectados a carbono. Esses hidrogênios não sustentam carga positiva para que esses pares de elétrons interajam com esses hidrogênios por ligação de hidrogênio. Então, mesmo que tenha hidrogênio e tenha oxigênio na estrutura, essa molécula não interage por ligação de hidrogênio porque o oxigênio não faz uma conexão direta com o átomo de hidrogênio. Moléculas que tiverem elementos eletronegativos não conectados a hidrogênio geralmente vão interagir por dipolo permanente ou dipolo induzido. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo, perdão. Essa interação é uma interação intermediária. A mais fraca, que nós também já estudamos, ocorre em moléculas apolares, como, por exemplo, essa cadeia carbônica aqui, o hexano. Hexano tem uma nuvem eletrônica apolar. Eu não tenho elementos eletronegativos criadores de foco de carga positiva ou foco de carga negativa. Então, tem uma nuvem eletrônica disforme, não tem uma concentração de carga negativa ou carga positiva. Os pares de elétrons dessa ligação estão espalhados por toda a cadeia carbônica. A aproximação de uma outra molécula de hexano, que também tem uma nuvem eletrônica apolar, distorce o formato espacial dessa nuvem eletrônica, criando um polo negativo na parte de cima da cadeia carbônica e um polo positivo na parte de baixo dessa cadeia carbônica. Esse dipolo elétrico ele não é natural, ele foi induzido a ser criado por causa da aproximação da cadeia carbônica de baixo.
Esse dipolo que foi induzido a ser criado na cadeia carbônica de cima induz a criação de um dipolo na cadeia carbônica de baixo, e agora essas moléculas passam a interagir por uma interação chamada de dipolo induzido, ou forças de Van der Waals. Essas forças costumam não ser muito expressivas, exceto quando você tiver uma cadeia carbônica grande, uma cadeia carbônica maior, porque a superfície onde ocorre esse dipolo induzido vai aumentando cada vez mais. Como consequência, a temperatura de ebulição também vai aumentando, porque fica cada vez mais difícil separar uma cadeia carbônica da outra. Já a solubilidade de aldeídos e cetonas, a cetona, empiricamente, você já sabe que a cetona de farmácia dissolve em água. Mas por que a cetona de farmácia dissolve em água e forma um sistema homogêneo onde eu não consigo distinguir o que é acetona do que é água? Olha de novo a estrutura da acetona. Eu tenho aqui, pessoal, uma ligação polarizada para oxigênio e pares de elétrons livres, carga negativa. Então, eu tenho aqui um foco de carga negativa e aqui um foco de carga positiva. As moléculas de água, como nós já sabemos, essas ligações também são polarizadas na direção dos átomos de oxigênio, que são muito eletronegativos. Isso cria um dipolo positivo e um polo negativo. Consequência, esses pares de elétrons livres da molécula de acetona podem interagir agora por ligação de hidrogênio com as moléculas de água. Cuidado, uma molécula de cetona não pode interagir com outra molécula de cetona por ligação de hidrogênio, mas uma molécula de cetona pode interagir com moléculas de água por ligação de hidrogênio. É por isso que quando você mistura acetona em água, se forma um sistema homogêneo único, onde você não distingue o que é uma coisa do que é outra. Lá dentro eu vou ter moléculas de acetona interagindo com moléculas de acetona por dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Vou ter moléculas de acetona interagindo com água por ligação de hidrogênio e vou ter também moléculas de água interagindo com água por ligação de hidrogênio. Então, cuidado na hora de reconhecer quais interações são possíveis. Isso aqui explica a grande solubilidade que cetona tem em água. Agora, eu espero que essa molécula aqui, essa cetona, seja solúvel em água também, semelhantemente ao que aconteceu aqui. Mais uma vez, pessoal, aqui eu tenho pares de elétrons livres que poderiam interagir muito bem com a carga positiva que existe nesses átomos de hidrogênio. Esse é o grupo, então, que interagiria com as moléculas de água. Mas será que isso ocorre? O que nós já sabemos é que, na verdade, isso não ocorre. Quando a molécula de água tenta se aproximar para fazer a interação, essa cadeia carbônica impede a aproximação das moléculas de água. Grupos apolares, porções hidrofóbicas, repelem a molécula de água, ela não consegue se aproximar para formar uma ligação de hidrogênio nesse grupo hidrofílico que a gente está vendo aqui. A consequência é que se formam duas fases distintas. Como as moléculas de água não conseguem se aproximar devido à repulsão dessa grande cadeia carbônica, elas preferem ficar fazendo ligação de hidrogênio entre elas mesmas. A molécula de água prefere ficar fazendo interação por ligação de hidrogênio com outra molécula de água, enquanto essa prefere ficar fazendo interação com outra molécula dela mesma, seja por dipolo permanente nessa região ou por dipolo induzido nessa cadeia carbônica. E como eu vou saber o tamanho da cadeia carbônica que atrapalha a aproximação das moléculas de água? É aquilo que nós já vimos na aula 3. Aldeídos e cetonas de cadeia carbônica pequena, no máximo 4 a 5 carbonos, essas moléculas vão ser solúveis em água e em outros solventes polares, que tenham focos de carga positiva e focos de carga negativa. Quando eu tiver um composto que tem mais do que 6 carbonos na cadeia carbônica, na verdade mais do que 5, o que vai acontecer é que solventes polares não vão conseguir interagir com essa molécula porque ela adquire características mais apolares. Essa molécula se aproxima mais de uma estrutura apolar. Para isso, para dissolver essa substância, então, eu vou precisar de um solvente também apolar. Tolueno, benzeno, hexano, heptano, hidrocarbonetos, de maneira geral, podem interagir com essa cadeia carbônica desse composto por dipolo induzido ou forças de Van der Waals. Olha um exemplo de exercício que vocês vão encontrar na apostila. Coloque em ordem crescente de temperatura de ebulição os compostos a seguir. Ou seja, ordem crescente
é do que tem a menor temperatura de ebulição para o que tem a maior. O que tem a menor temperatura de ebulição, vamos procurar aqui entre esses três. Talvez seja mais fácil, na verdade, a gente procurar quem tem a maior. Quem vai ter a maior temperatura de ebulição é aquele que é capaz de fazer interação intermolecular mais forte, ou seja, aqui eu estou vendo um oxigênio unido ao hidrogênio, aqui é um ponto possível de se estabelecer ligação de hidrogênio entre uma molécula e outra dela mesma. Então, eu já devo esperar que esse composto tenha a temperatura de ebulição mais alta do que aqueles que não podem fazer ligação de hidrogênio, que é o caso do composto 1 e o caso do composto 3. Aqui eu tenho uma carbonila de cetona e uma carbonila de cetona. Então, a diferença de interação aqui não vai existir. Mas olha a cadeia carbônica desse e a cadeia carbônica desse. Pessoal, nessa cadeia carbônica do composto 3 eu tenho ramificações. Nessa daqui eu não tenho ramificações. Ramificações, grupos CH3 conectados na cadeia carbônica, dificultam a aproximação de uma molécula dessa com outra molécula dela mesma. Quanto mais ramificações existirem na cadeia carbônica, mais dificuldade uma cadeia carbônica tem de aproximar da outra e interagir por dipolo induzido ou força de Van der Waals. Essa cadeia carbônica linear permite com que outra cadeia carbônica se aproxime, se encaixe para interagir por dipolo induzido de forma mais eficiente do que essa. A consequência é que o composto 3, por não conseguir se aproximar muito bem uma molécula dessa com outra dela mesma, eu devo esperar uma temperatura de ebulição menor para essa, seguida do número 1, e por fim a maior temperatura de ebulição deve ser a do composto 3, do composto 2, perdão. Então o composto 3 tem a menor, o composto 1 deve ter a intermediária e o composto 2 deve ter a maior de todas, já que ele pode interagir por ligação de hidrogênio. E nesse caso, mesma história, vamos analisar quem deve ser o que tem a maior temperatura de ebulição. É quem fizer ligação de hidrogênio, então vai ser o 1 ou o 2. Entre o 3 e o 4, o 3 pode interagir por dipolo permanente, a interação intermediária. Já esse é um composto apolar que só pode interagir por dipolo induzido e ainda assim tem ramificações que devem dificultar ainda mais a interação. Então eu devo esperar que a menor temperatura de ebulição seja do composto 4, seguida da do composto 3. Agora eu tenho que escolher entre 1 e 2. O 1 só tem um ponto possível de fazer ligação de hidrogênio. O composto 1 aqui, tem 2 pontos possíveis de se fazer ligação de hidrogênio. Isso quer dizer que aqui eu tenho mais possibilidade de ligação de hidrogênio e mais possibilidade de interação intermolecular forte, indicando que o composto 1 deve ter uma temperatura de ebulição maior do que o composto 2. Chegando nessa conclusão, a menor temperatura de ebulição é o composto 4, seguida do composto 3, que interage por dipolo permanente, seguida do composto 2, que interage por uma ligação de hidrogênio, e do composto 1, que é capaz de fazer 2 pontos capazes de fazer ligação de hidrogênio. Quanto à reatividade dos compostos carbonílicos, a primeira reação que a gente vai estudar é a redução de compostos carbonílicos com hidretos. Nós já vimos essa tabela nas aulas anteriores, então já estudamos oxidação e redução de compostos orgânicos. Agora a gente vai começar a entrar em detalhes de mecanismo. Nós vimos lá que álcool primário, em contato com agente oxidante, pode formar um aldeído. E esse aldeído pode ser reduzido de volta em um álcool primário. O aldeído pode ser oxidado a ácido carboxílico. O ácido carboxílico pode, em contato com o reagente correto, ser reduzido a aldeído e o aldeído reduzido a álcool primário. E aí nós estudamos que álcool secundário pode ser oxidado a cetona e cetona pode ser reduzido de volta a álcool secundário. E vimos que uma cetona não pode ser oxidada, ela não continua reagindo porque ela não tem hidrogênios conectados nesse carbono. Para que a oxidação continue ocorrendo em um determinado carbono, eu preciso ter ligações carbono-hidrogênio. Nós conversamos sobre isso na aula 4. Agora a gente vai entender por que dessa dependência de o número de ligações com átomo de hidrogênio sobe enquanto o número de ligações com átomo de oxigênio cai e vice-versa. O álcool terciário, inclusive, nós vimos que não pode ser oxidado
porque não existe aqui átomos de hidrogênio conectados a esse carbono. Especificamente, agora a gente vai focar a atenção nas reações de redução. Como que um ácido carboxílico volta a ser um aldeído, que volta a ser um álcool primário? Como a acetona volta a ser um álcool secundário? Nós vamos focar a atenção nas reações de redução. Essa volta que eu estou mostrando aqui, ó, no sentido da esquerda. Quem são os reagentes necessários para fazer reações de redução? Um deles é esse aqui, ó, o borohidreto de sódio, esse pozinho branco que você está vendo aqui na foto. Olha a estrutura do borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio é um composto iônico que une um átomo de sódio com o átomo de boro unido a 4 átomos de hidrogênio. Como o boro é um elemento da família 3A, é esperado que ele faça só 3 ligações químicas. Mas olha o que está acontecendo aqui. 4 ligações químicas. Uma dessas ligações químicas, a 4ª ligação química, é que faz aparecer essa carga negativa no átomo de boro. Essa carga negativa, então, atrai essa carga positiva do átomo de sódio e isso faz aparecer esse composto iônico. Só que se a gente pensar bem, então se o boro é um elemento que, segundo a tabela periódica, é preparado para fazer 3 ligações, isso daqui gera uma coisa instável. O que deve estar acontecendo numa molécula desse tipo? Vamos começar a pensar. Isso aqui é o que a gente chama de uma fonte de hidreto. Hidreto é o que a gente precisa para fazer reações de redução. O que seria uma fonte de hidreto? Quando eu olho então essa estrutura, pessoal, o boro, por estar com carga negativa, uma forma de tirar essa carga negativa daqui é se uma dessas ligações com o hidrogênio se desfizer. Quando essa ligação se desfaz, o hidrogênio leva embora o par de elétrons que mantinha ele conectado ao boro, isso desfaz a carga negativa, formando esse reagente aqui absurdamente instável, o hidrogênio com um par de elétrons livre. Mas dentro de um frasco onde só tem essas moléculas, aí eu volto a ter uma vaga aqui no átomo de boro, um orbital P vazio, esse hidreto volta então a se conectar, eu tenho na verdade esse equilíbrio. A ligação se faz e se desfaz, formando o hidreto, desformando o hidreto. E isso vai ficar assim até que você forneça uma possibilidade disso daqui se acoplar em alguma coisa que não gere uma carga negativa nesse átomo de boro, que gere uma carga negativa, por exemplo, num outro átomo mais capaz de acomodar carga negativa. Outro reagente também comum para fazer redução é o hidreto de lítio e alumínio, esse que vocês estão vendo aí. O hidreto de lítio e alumínio, semelhante ao borohidreto de sódio, alumínio é um átomo da família 3A. Só que diferente do boro, o boro é um elemento do segundo período. O alumínio é um elemento do terceiro período da tabela periódica. Ele também, por ser da família 3A, foi programado, entre aspas, para fazer 3 ligações. Mas olha aqui de novo, 4 ligações. Consequência, carga negativa em cima do alumínio. E a interação com esse íon aqui, um átomo de lítio com carga positiva. Diferente do borohidreto de sódio, o borohidreto de sódio é um reagente seguro, dá para trabalhar ele no laboratório com relativa segurança. O hidreto de lítio e alumínio já é extremamente perigoso. Ele reage com água de maneira muito violenta, inclusive ele reage se você deixar ele exposto ao ambiente, ele pode entrar em combustão também. É um reagente complicado de se trabalhar no laboratório. Por que o hidreto de lítio e alumínio é tão mais perigoso que o borohidreto de sódio? Pessoal, lembra que esses reagentes fornecem o hidreto, que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui o equilíbrio quando envolve o hidreto de lítio e alumínio. Essa ligação aqui agora, pessoal, ó, diferente da ligação hidrogênio-boro, envolve um átomo do primeiro período e um átomo do terceiro período. Quando era o boro, era um átomo do primeiro período e um átomo do segundo período. Ligações de períodos mais próximos na tabela periódica são mais estáveis e demoram um pouco mais para se romper. Essa daqui é uma ligação mais fraca, é uma ligação que se rompe mais fácil e fornece hidreto de maneira mais agressiva, mais forte, mais violenta. Quanto mais hidreto fornecido, maior a chance dele reagir com alguma coisa e reagir inclusive explosivamente, de maneira violenta. Isso explica porque o hidreto de lítio e alumínio é complicado de se trabalhar no laboratório. Então você pode pensar, se eu tenho 2 reagentes que são fontes de hidretos, o borohidreto de sódio e o hidreto de lítio e alumínio,
e o boro-hidreto de sódio é mais seguro, para que comprar ou utilizar no laboratório o hidreto de lítio-alumínio se ele é perigoso e pode causar um acidente? Então, não é tão fácil assim de decidir isso, justamente porque nem tudo pode ser feito pelo boro-hidreto de sódio, apesar dele ser mais seguro. Algumas coisas terão que ser feitas com hidreto de lítio-alumínio, apesar dele fazer isso que vocês estão vendo aqui nessa figura. Está aqui a foto de um laboratório de química orgânica após uma reação que não foi tão bem sucedida utilizando hidreto de lítio-alumínio. Explodiu e espalhou reagente para tudo quanto é lado. Vamos comparar então a reatividade dos dois para vocês entenderem que eu não vou poder me dar o luxo de não utilizar o hidreto de lítio-alumínio. Eu vou precisar utilizar ele em algumas situações. Eu vou precisar tomar as medidas corretas de segurança de laboratório, o uso de equipamentos individuais de proteção e boas práticas de laboratório para não ter problema. Mas vamos olhar isso daqui, ó. Esse composto, que é um líquido viscoso, é o ácido acetoacético. Se você pegar esse líquido, colocar em contato com boro-hidreto de sódio e depois submeter ele ao meio ácido, o que acontece é a produção desse composto aqui, ó. Dá uma olhada, essa carbonila de cetona se transformou num álcool secundário, ó. Mas olha o ácido carboxílico, ele termina exatamente igual ele começou. Nenhuma mudança acontece nessa parte da estrutura, apenas nessa parte a carbonila de cetona foi reduzida a um álcool secundário. Se eu pegar esse mesmo líquido e em condições corretas no laboratório adicionar hidreto de lítio-alumínio e numa segunda etapa acidificar o meio, olha o que acontece. Agora a carbonila de cetona se transforma em um álcool secundário e a carbonila de ácido carboxílico se transforma em um álcool primário, produzindo agora essa outra substância aqui. Esse composto aqui, 1,3-butileno-glicol, é muito utilizado na indústria de cosméticos, mas esse composto aqui de cima não. Para produzir esse composto aqui que é utilizado na indústria de cosméticos, eu obrigatoriamente tenho que usar hidreto de lítio-alumínio. Se eu usar o reagente mais seguro e aquele que não vai me dar problema, eu não vou produzir aquilo que eu estou procurando. Então agora você começa a ver que a questão não é simplesmente escolher o reagente mais seguro, é entender o que cada um deles é capaz de fazer. Pessoal, o boro-hidreto de sódio ele só consegue reduzir aldeídos e cetonas. Se você tiver um aldeído, ele reduz a um álcool primário. Se você tiver uma cetona, ele reduz a um álcool secundário. Agora o hidreto de lítio-alumínio, esse vai reduzir qualquer função oxigenada. Aldeído, ele vai reduzir a álcool primário. Cetona ele vai reduzir a álcool secundário e ácido carboxílico ele também reduz a álcool primário. Agora, por que isso está acontecendo? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, olhando o mecanismo dessa reação. Como que boro-hidreto de sódio consegue reduzir aldeídos e cetonas? O que aconteceu aqui nessa parte da molécula que deu origem a um álcool secundário? Primeiro vamos olhar o mecanismo animado. Lembra que eu falei que essa ligação está se fazendo e desfazendo, dando origem ao hidreto? Então vamos representar isso. O hidreto é formado e ele voltaria para cá se não tivesse nada mais interessante para ele interagir. Mas quando você coloca um aldeído ou uma cetona em contato com ele, olha a carga positiva que existe aqui. Isso é um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico e aqui é uma carga positiva desse dipolo elétrico. O oxigênio polariza a ligação na direção dele, criando uma carga positiva aqui. E uma dupla ligação carbono-oxigênio é fraca, ela pode se romper com facilidade e ir na direção do átomo de oxigênio. Consequência, essa carga negativa vai atrair essa carga positiva e quando elas estiverem suficientemente próximas, hidrogênio com carbono, isso é um átomo do primeiro período com um átomo do segundo. É uma ligação forte que se forma com facilidade. Esse hidrogênio então vai usar esse par de elétrons para se acoplar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla se rompe, o par de elétrons se rompe e é acomodado pelo átomo de oxigênio, criando uma carga negativa nesse átomo, dando origem ao intermediário alcóxido. O carbono, que começou com a hibridização sp2, agora está com a hibridização sp3, ele está fazendo 4 ligações. O sódio, que começou interagindo aqui, porque a carga negativa estava no boro,
acaba indo interagir com a carga negativa que agora está com o átomo de oxigênio. Mas esse intermediário alcóxido ele ainda é instável, não dá para isolar isso. O que nós vamos fazer agora numa segunda etapa, quando estiver fazendo essa reação no laboratório, é adicionar ácido. Ácido que fornece o íon H3O+. Por que isso? Porque o íon H3O+, vai fornecer um hidrogênio que vai protonar o íon alcóxido, formando aqui agora um álcool neutro. Então, numa redução de aldehídos e cetonas, o hidrogênio que se conecta ao carbono vem do hidreto. O hidrogênio que se conecta ao oxigênio para formar o álcool vem da segunda etapa, quando eu acidifico o meio, quando eu forneço o íon H3O+, para colocar esse hidrogênio aqui e formar, então, o produto final neutro. Mas como que eu represento isso, já que eu não vou poder usar esse mecanismo animado numa prova ou num exercício? Nós vamos mostrar isso aí por setas. Como assim por setas? Eu vou indicar que esse hidrogênio aqui, ó, um dos hidrogênios do boro-hidreto de sódio vai sair daqui e vai se acoplar ao carbono. Ao mesmo tempo que esse hidrogênio se acoplar ao carbono, a dupla se quebra e o par de elétrons da dupla é acomodada pelo oxigênio. Então, eu vou representar assim, a seta representa o movimento desse par de elétrons do hidrogênio que se acopla ao átomo de carbono aqui pela parte de baixo, da carbonila. A dupla se rompe, o par de elétrons é acomodado pelo átomo de oxigênio, formando um alcóxido intermediário. O sódio, que começou interagindo aqui, termina interagindo aqui por interação eletrostática. Numa última etapa, quando adiciona ácido ao sistema reacional, ocorre a protonação do alcóxido, produzindo o álcool final. Se esse R' é uma cadeia carbônica e esse R é uma cadeia carbônica, eu termino com um álcool secundário. Isso é uma cetona e eu termino com álcool secundário. Se aqui é uma cadeia carbônica e R' é um hidrogênio, eu termino aqui com a cadeia carbônica e aqui um hidrogênio, produzindo um álcool primário. Agora, por que hidreto de lítio e alumínio reduz ácidos carboxílicos e boro-hidreto de sódio não é capaz de reduzir ácido carboxílico e derivado de ácido carboxílico? Pessoal, o que acontece aqui? Repara nessa primeira etapa da reação. Essa primeira etapa depende da interação da carga negativa do hidreto com a carga positiva que existe aqui embaixo. Estão vendo? A carga positiva que existe aqui no aldeído e uma cetona, essa carga positiva é grande. Você pode pensar assim, mas aqui a carga positiva e aqui ela também é grande. Nem tanto, pessoal. O que acontece aqui, é que essa carga positiva não é tão grande quanto no aldeído e cetona, porque aqui eu tenho pares de elétrons livres no átomo de oxigênio de um ácido carboxílico ou de um éster. Esses pares de elétrons podem fazer ressonância com a carbonila. Esse par de elétrons vem, forma uma dupla aqui, quebra essa dupla que vai para o oxigênio. Então, essa carbonila já está ocupada recebendo os pares de elétrons desse oxigênio. Então, esses compostos aqui não são tão reativos quanto aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas são mais reativos. Ok, se eles são mais reativos, por que só boro-hidreto de sódio que consegue reduzir esses aqui, eles não conseguem reduzir isso daqui? Lembra que eu falei que essa ligação aqui está se quebrando menos, que eu tenho menos formação de hidreto, porque essa ligação envolve átomos de períodos mais próximos? Como aqui forma menos hidreto, eu tenho menos carga negativa. Reagentes que fornecem menos carga negativa, em contato com reagentes que têm menos carga positiva, resultam em não reação, porque eu tenho menos interação eletrostática. Agora, hidreto de lítio e alumínio, eu tenho grande formação de hidreto, porque a ligação hidrogênio-alumínio se quebra mais fácil, formando hidreto em grande quantidade. Aí, como eu tenho muita carga negativa presente no meio reacional, fica mais fácil para esse excesso de carga negativa enxergar uma carga positiva ainda que pequena que exista nesses átomos de carbono dessas carbonilas. Então, o hidreto de lítio e alumínio é capaz de reduzir todo mundo que você está vendo aqui. Boro-hidreto de sódio só é capaz de reduzir o que você está vendo do lado de cá, que são os aldeídos e cetonas. Olha um exemplo aqui de redução, usando a butanona, essa cetona. Colocou em contato com o boro-hidreto de sódio, o hidreto acopla pela parte de baixo da carbonila, o carbono da carbonila, a dupla se quebra e forma um alcóxido. Numa última etapa, o meio ácido protona
o alcóxido formando um álcool final. Na bioquímica, nós temos reduções ocorrendo exatamente do mesmo jeito. Existem enzimas que fornecem hidretos. Por exemplo, esse composto aqui que vocês vão ver em alguns ciclos bioquímicos na disciplina de bioquímica. O NADH é uma enzima e esse H que você está vendo aqui é um hidreto, exatamente igual ao hidreto que é fornecido pelo boro-hidreto de sódio. Quando essa enzima se encontra com essa molécula, o NADH fornece o hidreto que promove o acoplamento aqui embaixo da carbonila de cetona dessa molécula. Como ele perde o hidreto, forma o NAD+, dando origem a esse alcóxido intermediário. O pH da célula é suficientemente ácido para fornecer um hidrogênio que protona um alcóxido, formando aqui um álcool, dando origem ao ácido lático. Repara que o NADH é uma enzima equivalente ao boro-hidreto de sódio, ela só consegue reduzir aldeídos e cetonas. Isso daqui é uma cetona. O ácido carboxílico, para reduzir isso daqui, eu precisaria de uma enzima que se comportasse como hidreto de lítio-alumínio. Só que imagina uma enzima que se comportasse como hidreto de lítio-alumínio no organismo, com reações violentamente explosivas, como nós vimos nos slides anteriores. Então não existe. A única enzima capaz de fazer isso, nós temos um equivalente no organismo do boro-hidreto de sódio, não do hidreto de lítio e alumínio. Outra reação, antes de acabar aqui o vídeo da aula 1, o vídeo 1 da aula 5, é a hidratação de compostos carbonílicos. Essa reação, pessoal, não tem muita utilidade sintética, ela não serve para produzir fármaco, para produzir inseticida de maneira geral, para produzir compostos de interesse comercial, mas serve para a gente começar a entender como é a reatividade de compostos carbonílicos. Quando você coloca um aldeído ou uma cetona em contato com água, pode ser que ocorra a formação disso daqui, um hidrato ou um gendiol. Está vendo que o oxigênio da água, por algum motivo, parece estar conectado aqui ao carbono da carbonila. E a carbonila, que era um carbono sp2, agora é um carbono sp3, com dois grupos OH conectados ao mesmo carbono. E isso daqui tem uma constante de equilíbrio. Eu consigo calcular qual é a constante de equilíbrio disso daqui. Eu consigo saber se eu tenho mais do hidrato ou se eu tenho mais do composto carbonílico e da água. Dependendo de quem são os grupos que estão conectados aqui a essa carbonila, pessoal, esse equilíbrio vai estar deslocado ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas isso varia em função de quem está conectado aqui em volta. Quem são os grupos R e o grupo R'. Como eu disse, apesar de não ter utilidade sintética, isso daqui vai ajudar a gente a pensar sobre a reatividade de compostos carbonílicos. Quais são os compostos carbonílicos mais reativos? Quais são os compostos carbonílicos menos reativos? Quais compostos carbonílicos eu posso colocar em água para utilizar água como solvente? Quais eu não posso utilizar água como solvente numa reação química? Então, olha isso. A constante de equilíbrio, pessoal, lembra que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se uma constante de equilíbrio tem um valor muito alto, muito grande, quer dizer que eu tenho grande concentração disso e baixa concentração disso. Ao contrário, se a constante de equilíbrio é baixa, se o valor numérico é baixo, quer dizer que eu tenho menos disso e mais disso. Agora estamos falando de química analítica. Olha aqui embaixo, a cetona. A constante de equilíbrio para formar hidrato, quando aqui é um grupo CH3 e um grupo CH3, 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 a constante de equilíbrio para formar esse hidrato é de 0,0001, muito baixa. Isso quer dizer que esse equilíbrio é favorável para cá, para a esquerda. É mais favorável a cetona estar nesse formato, com a carbonila desse jeito, do que no jeito de hidrato. Quando eu passo para etanol, acetaldeído, a constante de equilíbrio é da ordem de 1, indicando que metade está assim, metade está assim. Agora eu comecei aqui, por algum motivo, favorecer a formação disso. Formaldeído, formol, que é um hidrogênio de um lado da carbonila e um hidrogênio do outro lado, agora a constante de equilíbrio é de 2280, indicando que esse equilíbrio é deslocado para cá. Eu tenho muito mais quantidade disso do que quantidade disso daqui. Algo está favorecendo muito a formação do hidrato.
esse aldeído aqui, de um lado o hidrogênio, de outro um carbono com 3 átomos de cloro, é 2.500 a constante de equilíbrio, indicando que, de novo, eu tenho esse equilíbrio deslocado para cá, para a formação do hidrato. E esse composto aqui, a hexafluoracetona, já tem a constante de equilíbrio de 1.200.000, indicando um equilíbrio muito deslocado para a formação de hidrato, bastante deslocado para que essa carbonila esteja nesse formato aqui, ó, 2 hidroxilas. O que está acontecendo aqui? Vamos pensar. Por que eu estou tendo essa situação? Se a gente der uma olhada no mecanismo dessa reação, pessoal, vamos olhar um mecanismo em meio ácido. O que deve estar acontecendo? Quando eu tenho um composto carbonílico em meio aquoso ácido, a primeira coisa que ocorre, esses pares de elétrons livres vão ver esses hidrogênios aqui, ó, conectados ao oxigênio, que estão polarizando as ligações na direção dele, criando carga positiva nesses átomos de hidrogênio. Vai ocorrer então a transferência de próton. O par de elétrons da carbonila captura o hidrogênio formando a ligação oxigênio-hidrogênio. Essa ligação se quebra, o par de elétrons vai para o oxigênio, forma uma molécula de água neutra. Agora, ó, a carga positiva saiu da água, do íon hidrônio, e foi para o composto carbonílico. Agora, pessoal, essa carga positiva aqui, dessa carbonila, vai aumentar, porque esse oxigênio agora está com carga positiva. Isso quer dizer que ele polariza tanto essa ligação quanto essa. Então, uma coisa que pode acontecer é essa molécula de água capturar de volta esse hidrogênio, formar o hidrônio e a carbonila neutra. Por isso que eu botei aqui em equilíbrio. Mas não é essa a única opção. Aqui embaixo também existe uma carga positiva e uma dupla ligação carbono-oxigênio, ela se rompe com facilidade. E se a molécula de água então atacar agora o carbono da carbonila, formando essa ligação carbono-oxigênio? Está aqui a molécula de água, ela usou um par de elétrons livre para se conectar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla carbono-oxigênio da carbonila se rompeu e foi acomodada pelo átomo de oxigênio, desfazendo a carga positiva que o oxigênio da carbonila tinha. Aqui era a carbonila, ó. O par de elétrons se rompeu e foi acomodado pelo oxigênio, deixando ele neutro. Isso passa por um estado de transição. Ao mesmo tempo que a ligação oxigênio da água vai formando com o carbono da carbonila, a ligação dupla da carbonila vai se desfazendo e esse par de elétrons da dupla vai na direção do átomo de oxigênio. Numa última etapa, o que pode acontecer, pessoal, é que esse par de elétrons livre da água pode capturar um dos hidrogênios desse átomo de oxigênio que veio da molécula de água. Esse par de elétrons volta para cima do átomo de oxigênio, deixando ele neutro, e restabelece o meio ácido, que pode fazer isso em outra molécula. Então, esse é o mecanismo que explica a hidratação, a formação do hidrato de compostos carbonílicos. Mas voltando aqui, por que em alguns casos foi favorecido e em outros não? Pessoal, vamos comparar esses três primeiro. O que houve aqui? Por que é tão fácil formar hidrato aqui e não é tão fácil formar aqui? A diferença, pessoal, olha aqui, eu tenho átomos de hidrogênio conectados ao carbono da carbonila e aqui eu tenho dois carbonos, dois grupos CH3. Pessoal, para formar o hidrato, isso envolve um ataque nucleofílico nesse carbono. Para que isso daqui ocorra de maneira fácil, eu preciso que não exista impedimento estérico aqui em volta. Isso explica por que grupos CH3 diminuem a velocidade com que se forma o hidrato, porque cadeias carbônicas aumentam o impedimento estérico ao redor desse átomo de carbono da carbonila. É por isso que cetonas sempre são menos reativas do que aldeídos. Aldeídos, por terem um carbono carbonílico livre, mesmo que de um lado eu tenha a cadeia carbônica, do outro eu tenho aqui só um átomo de hidrogênio, que não oferece impedimento estérico. Então, é fácil para um nucleófilo atacar esse carbono ou atacar esse carbono. Nesse caso, não. Se eu tiver cadeias carbônicas em volta, eu vou dificultando o ataque nucleofílico. Então, o impedimento estérico é um fator importante para explicar a reatividade de compostos carbonílicos. Não só para o ataque nucleofílico envolvendo moléculas de água, mas outros nucleófilos também, que nós vamos estudar mais para frente. E por que aqui nesse caso e nesse caso, mesmo havendo impedimento estérico,
o ataque foi muito favorecido. Pessoal, o ataque nucleofílico ocorre variando dependendo da intensidade da carga positiva que existe nesse carbono. Se eu tiver aqui em volta desse carbono grupamentos retiradores de densidade eletrônica, a carga positiva desse carbono vai aumentar muito e vai acabar atraindo eletroestaticamente com mais força o par de elétrons do nucleófilo, que nesse caso é a água. Átomos de cloro são eletronegativos e polarizam essa ligação na direção deles, criando aqui um grande foco de carga positiva. Aqui, 6 átomos de flúor criam uma carga positiva tão grande nesse carbono que fica impossível da molécula de água, os pares de elétrons livres da molécula de água, não perceberem a carga positiva que existe aqui. Mesmo que exista impedimento estérico, ele é vencido porque aqui eu tenho uma carga positiva muito grande para ser desprezada. Então agora você vai ler na apostila aula 5 até onde está o exercício 11. Vai resolver do exercício 1 a 11. Depois vai pegar o livro Solomons, volume 1, no site da UFLA, da minha biblioteca, e ler o capítulo 12, os tópicos 12.2 e 12.3.